Oi, pessoal! Eu sou a Luísa Bringel e este é o Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG, que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, vamos falar sobre o discurso de abertura do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas. Um discurso denso, cheio de recados sobre soberania, democracia, meio ambiente, comércio internacional, tecnologia e multipolaridade. Vamos entender como esse evento se conecta ao edital e como pode aparecer na sua prova. Foco total, atualiza e revisa. A 80ª Assembleia Geral da ONU teve como tema Juntas e Juntos Somos Melhores. Mais de 80 anos a serviço da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Como manda a tradição, o Brasil abriu os trabalhos com o primeiro discurso. Lula trouxe vários pontos. Criticou a crise do multilateralismo, falando em ataques à soberania, tarifas arbitrárias e intervenções unilaterais. Defendeu a democracia brasileira. Celebrou a saída do Brasil do mapa da fome em 2025 e afirmou que a única guerra que todos podem vencer é a guerra contra a fome e a pobreza. Falou sobre internet e inteligência artificial, disse que a internet não pode ser terra sem lei e citou o Pacto Digital Global aprovado em 2024. Condenou o genocídio em Gaza, criticou o uso desproporcional da força por Israel e afirmou que ali também estão sendo sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Defendeu a Palestina, lembrando que mais de 150 países já reconheceram o Estado palestino, mas que sua entrada plena na ONU foi vetada pelos Estados Unidos. No meio ambiente, destacou a COP30, que será realizada em Belém, e anunciou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. No comércio internacional, alertou para a urgência de reformar a OMC em bases modernas e flexíveis e concluiu dizendo que o século XXI será multipolar e que a voz do Sul Global precisa ser ouvida. Esse discurso se conecta a várias áreas do edital. E aqui vai uma dica importante. Acompanhar discursos oficiais é fundamental para estar alinhado ou alinhada ao que pode aparecer na prova. Vale a pena estar sempre de olho nas notas da imprensa do Itamaraty e acompanhar quais são as discussões em pauta. Um exemplo claro, temas como multipolaridade, crise do multilateralismo e o papel do Sul Global apareceram agora no discurso de Lula. Esses mesmos pontos caíram também na prova discursiva de política internacional do CACD de 2025. Em direito internacional, temos 3 pontos centrais. O questionamento ao poder de veto no Conselho de Segurança, a defesa da autodeterminação da Palestina e a ênfase no direito internacional humanitário diante da crise em Gaza. Em história, o discurso se conecta diretamente à trajetória da ONU desde 1945, mas também à forma como o Brasil sempre usou esse espaço para defender a reforma da ordem internacional. Em economia, o destaque foi a defesa da reforma da OMC. O Brasil critica a paralisia do órgão de apelação e alerta para os riscos do unilateralismo comercial. Esse ponto é bem importante porque conecta economia com política, mostra como o país busca preservar um sistema multilateral de comércio baseado em regras para proteger seus interesses contra práticas de grandes potências. Agora, vamos aprofundar em 2 conceitos centrais presentes no discurso e que também estão presentes em alguma medida em vários momentos da política externa brasileira. Primeiro,
o multilateralismo brasileiro. O Brasil nunca tratou o multilateralismo como uma adesão cega às regras já existentes. Nossa tradição, desde a UNCTAD ou desde a política externa independente nos anos 60, até a proposta de nova ordem econômica internacional, é de viés mais reformista. E isso nos diferencia, porque não é o multilateralismo seletivo de algumas grandes potências que só respeitam regras quando lhes convém, e também não é o multilateralismo de adesão dos pequenos estados, que simplesmente seguem as normas. O Brasil se posiciona como potência intermediária, ou potência cardeal, defendendo o fortalecimento e a reforma das instituições como caminho para ampliar sua voz. Na prática, isso significa defender a ampliação do Conselho de Segurança, pedir revisão das cotas do FMI, do Banco Mundial, lutar pela reativação do órgão de apelação da OMC, que está paralisado há anos. O segundo conceito é o conceito de sul global. O termo não é apenas geográfico, mas político também. Herdeiro de expressões como terceiro mundo, hoje designa países que compartilham experiências históricas semelhantes e que buscam uma ordem mais justa. Para o Brasil, articular o sul global não é só discurso, é estratégia. O país se apresenta como construtor de pontes entre o sul e também entre o sul e o norte. A presidência do G20 foi um exemplo claro. Pautar a agenda global com prioridades dos países em desenvolvimento. Isso se traduz em agendas concretas. Defesa das responsabilidades comuns, porém diferenciadas no clima. Fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento no campo financeiro. E combate aos subsídios agrícolas no comércio. Assim, ao se colocar como voz do sul global, o Brasil não se isola, constrói coalizões, acumula poder de barganha e se projeta em um mundo cada vez mais multipolar. Para entender esse discurso no presente, precisamos abrir um adendo histórico. O Brasil não é só um membro da ONU. É um sócio fundador que ajudou a moldar a instituição e que usa a sua tribuna como palco privilegiado de projeção externa. A atenção CACDista. Em 1945, o Brasil chegou à Conferência de São Francisco com certo prestígio. Tinha enviado tropas da Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália ao lado dos aliados. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos à época, chegou a propor um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança. Mas a proposta foi vetada por União Soviética e Reino Unido. Dessa gênese, nasceu uma tradição que virou marca registrada, o discurso de abertura feito pelo Brasil. O primeiro ocorreu em 1947, com Oswaldo Aranha presidindo a Segunda Assembleia Geral da ONU. Esse gesto, inicialmente fruto de circunstâncias históricas, foi cultivado pelo Itamaraty até virar tradição permanente. E a atenção CACDista foi apenas em 1982 que um presidente brasileiro, João Figueiredo, fez pessoalmente o discurso de abertura. Antes dele, essa função era desempenhada, em geral, por chanceleres ou diplomatas de alto escalão. Essa prática simboliza o compromisso originário do Brasil com a Carta da ONU: paz, solução pacífica de controvérsias e direito internacional. Ao longo das décadas, essa tribuna espelhou nossa política externa. Entre 1945 a 1964, percebe-se um alinhamento ao Ocidente, mas defendendo também descolonização e desenvolvimento. Entre 1964 a 1985, no regime militar,
foi o auge do pragmatismo responsável, com forte atuação junto ao Grupo dos 77 e defesa da nova ordem econômica internacional. De 1985 em diante, assiste-se à redemocratização, à defesa dos direitos humanos, o meio ambiente passou a ficar em destaque com marcos como a Rio 92, e também houve a contribuição do conceito responsabilidade ao proteger, refinando o outro conceito em inglês, R2P, para evitar abusos seletivos de grandes potências. Portanto, o discurso atual não é uma ruptura, é uma continuidade. É a expressão de um Brasil que se vê como construtor de pontes, reformista em alguma medida e defensor de uma ordem mais justa e multipolar. Na fase objetiva, espere itens factuais. Podem perguntar sobre a tradição do primeiro discurso do Brasil, sobre a proposta de Roosevelt em 1945, ou sobre iniciativas recentes, como o Pacto Digital Global e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Na fase discursiva, a cobrança tende a ser mais analítica. Eu vou citar dois enunciados, presta atenção e vai elaborando algo aí na sua mente. O primeiro deles é: a partir da análise do discurso presidencial na Assembleia Geral da ONU, discorra sobre as continuidades e ênfases da política externa brasileira, com foco especial na reforma de governança global e na articulação do Sul Global. Ou ainda, analise a posição brasileira em relação ao conflito Israel-Palestina, conforme expressa no recente discurso da ONU, e relacione-a com os princípios históricos da diplomacia do país e com as normas do direito internacional. O segredo é esse: na objetiva, saber os fatos; na discursiva, mostrar a densidade analítica. Conectar presente e passado, conjuntura e trajetória da diplomacia brasileira. Eu sou a Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualiza e Revisa. Hoje vimos como o discurso de Lula na ONU vai muito além de um pronunciamento. É parte de uma tradição histórica, de uma estratégia diplomática e de uma visão de mundo que o Brasil vem defendendo há décadas. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!